Louvado seja Deus! O acesso do crente ao sangue. Livro de Watchman Nee, Vida Cristã Normal. Compartilhe, se inscreva neste canal e transmita a mais pessoas esta sabedoria em nome de Jesus. O acesso do crente ao sangue. O sangue satisfaz a Deus e deve nos satisfazer da mesma forma. Tem, portanto, um segundo valor em relação ao homem na purificação da sua consciência. Quando examinamos a Epístola aos Hebreus, vemos que o sangue faz isso. Devemos ter os corações purificados da má consciência. Hebreus capítulo 10, versos 15 em diante diz assim: E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isto é da máxima importância. Note cuidadosamente o que diz a Escritura. O escritor não se limita a dizer que o sangue do Senhor Jesus purifica os nossos corações, sem nada mais declarar. Erramos se relacionarmos inteiramente desta forma o coração com o sangue. Revelaremos má compreensão da esfera em que o sangue opera se orarmos assim: Senhor, purifica o meu coração do pecado pelo teu sangue. O coração, diz Deus, é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Em Jeremias capítulo 17, versos 9. E ele tem que fazer algo mais fundamental do que purificá-lo. Tem que nos dar um coração novo. Não lavamos nem passamos a ferro roupas que vamos jogar fora. Como logo veremos, a carne é demasiadamente má para ser purificada. Tem que ser crucificada. A obra de Deus em nós tem que ser algo inteiramente novo. Dar-vos-eis coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Está em Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Não encontramos a declaração de que o sangue purifica os nossos corações. Seu trabalho não é subjetivo assim, mas inteiramente objetivo diante de Deus. É verdade que o trabalho purificador do sangue aparece aqui em Hebreus 10 com relação ao coração, mas na realidade, com relação à consciência, tendo o coração purificado da má consciência. Qual então o significado disto? Significa que havia algo se interpondo entre mim e Deus. E que, como resultado disso, eu tinha má consciência sempre que procurava aproximar-se de Deus.
que constantemente me lembrava da barreira que permanecia entre mim e ele. Mas agora, pela operação do precioso sangue, algo foi realizado diante de Deus que removeu aquela barreira. Deus revelou-me este fato através da sua palavra. Quando creio nisto e o aceito, a minha consciência fica imediatamente limpa, o meu sentimento de culpa é removido e já não tenho má consciência diante de Deus. Cada um de nós sabe quão precioso é ter consciência sem ofensa nas nossas relações com Deus. Um coração de fé e uma consciência limpa de toda e qualquer acusação, ambos são igualmente essenciais para nós, desde que sejam interdependentes. Logo que verificamos que a nossa consciência está sem descanso, a nossa fé desvanece e imediatamente achamos que não devemos encarar Deus. Portanto, a fim de prosseguirmos com Deus, temos que conhecer o valor real, atual do sangue. O sangue nunca perderá a sua eficácia como fundamento do nosso acesso a Deus, se realmente dele dependermos. Quando entrarmos no Santíssimo Lugar, em que base que não seja o sangue, nós atreveremos a fazê-lo. Quero, porém, perguntar a mim mesmo: está realmente procurando o caminho para a presença de Deus através do sangue ou por algum outro meio? O que quero dizer quando afirmo pelo sangue? Quero dizer apenas que reconheço os meus pecados, que confesso que necessito da purificação e da expiação e que venho a Deus confiante na obra consumada do Senhor Jesus. É isso que eu quero dizer. Aproximo-me de Deus exclusivamente através dos seus merecimentos e jamais na base do meu comportamento. Nunca, por exemplo, na base de ter sido hoje especialmente amável, paciente ou de ter feito hoje algo especial para o Senhor e por isso é só se aproximar dele. Não, não é assim. Para me aproximar dele, necessito do precioso sangue de Jesus. Independente dos meus sentimentos, sou apenas um instrumento. A tentação de muitos de nós, quando procuramos nos aproximar de Deus, é pensar que, porque Deus já operou em nós, porque já atuou para nos trazer mais perto de si, e porque nos ensinou lições mais profundas da cruz, então já nos deu novos padrões tais que, sem alcançar os mesmos, já não haverá mais consciência tranquila diante dele. Nunca, porém, conseguirmos. Não somente se pode basear na obra do Senhor Jesus, no derramamento do seu sangue. Sinto, porém, com muita convicção que há entre nós quem pense nesta maneira. E desta maneira, hoje fui um pouco mais cuidadoso. Hoje procedi um pouco melhor esta manhã, li a palavra de Deus com mais fervor, de modo que hoje eu posso orar, eu posso me aproximar de Deus. Não, é só pelo sangue. Ou então, hoje tive algumas pequenas dificuldades com a família, comecei o dia sentindo-me muito melancólico e deprimido, não me sinto muito animado agora, parece que algo não está bem, não posso, portanto, me aproximar de Deus. Não é dessa forma. Com o sangue, nós nos aproximamos de Deus, estando bem sentimentalmente ou mal. Se nós clamarmos o sangue, é este que é o padrão. Louvado seja Deus. Afinal de contas, qual é a base em que você se aproxima de Deus? Aproxima-se dele na base incerta dos seus sentimentos? O sentimento de que hoje se realizou algo para Deus? Ou baseia-se a sua aproximação de Deus em algo muito mais seguro, ou seja, no sangue derramado, no fato de que Deus olha para aquele sangue e se dá por satisfeito?
É lógico que se pudesse conceber que o sangue sofresse qualquer modificação, a base da sua aproximação de Deus seria menos digna de confiança. O sangue, porém, nunca mudou nem mudará, jamais. A sua aproximação de Deus é, portanto, sempre com ousadia. E essa ousadia lhe pertence pelo sangue, e nunca pelas suas aquisições pessoais ou sentimentais. Qualquer que seja a medida do que se conseguiu alcançar hoje, ontem e no dia anterior. Logo que se faça um movimento consciente para o lugar santíssimo, deve-se permanecer no único fundamento seguro, o sangue derramado. Quer tenha tido um dia bom ou mau, quer tenha pecado conscientemente ou não, a base da sua aproximação é sempre a mesma. Qual? 1 João, capítulo 1, versos 9. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Cristo é esse o ponto, é essa a realidade, é isso que nos aproxima e nos dá acesso ao Santíssimo Lugar. Esse é o fundamento sobre o qual se pode entrar e não há outro. Vê-se que, como em muitas outras fases da nossa experiência cristã, nosso acesso a Deus tem dois aspectos. Um inicial e outro progressivo. O primeiro se nos apresenta em Efésios 2 e o último em Hebreus 10. Inicialmente, a nossa posição perante Deus foi garantida pelo sangue, porque fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versos 3. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Mas daí em diante, a base do nosso contínuo acesso ainda é o sangue, porque o apóstolo nos exorta, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos. Oh, glória! De início chegamos perto pelo sangue, e para continuar nessa nova relação, eu venho a Deus a todo momento pelo sangue. Não se trata, portanto, de haver uma base para a minha salvação e outra para manter minha comunhão. Alguém dirá, isso é muito simples, é o ABC do Evangelho. Sim, mas a tragédia com muitos de nós é que nos desviamos do ABC. Chegamos a pensar que fazemos tais progressos e podemos dispensar o sangue. Jamais, porém, poderíamos fazer isso. Não, a minha aproximação de Deus é pelo sangue, e é desta mesma forma que a todo momento eu venho perante Ele, e assim será até o fim, sempre e unicamente pelo sangue. Isso não significa de forma alguma que devemos viver de modo descuidado. Nós chegaremos nesse ponto daqui a pouco, né? Veremos outros aspectos da morte de Cristo. Mas agora o que importa aqui é nos contentarmos com o sangue que é real e suficiente. Podemos ser fracos, no entanto, olhar para as nossas fraquezas nunca nos tornará fortes. Procurar sentir nossa maldade e nos arrepender por isso não nos auxiliará a sermos mais santos. Não há auxílio nisso, sem haver da nossa parte confiança em nos aproximarmos de Deus mediante o sangue, dizendo: Senhor, não entendo totalmente qual seja o valor do sangue, mas sei que a Ti satisfez, o que deve me bastar como motivo único do meu apelo a Ti. Percebo agora que não se trata de eu ter progredido e alcançado algo. Só venho perante Ti na base do precioso sangue. Então fica realmente limpa a nossa consciência diante de Deus. Nenhuma consciência poderia jamais ficar tranquila independentemente do sangue. É o sangue que nos dá
intrepidez. Não mais teriam consciência de pecados. Essas palavras de Hebreus 10:2 têm significado transcendentes. Somos purificados de todo o pecado e podemos realmente fazer nossas as palavras de Paulo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Está em Romanos capítulo 4, versos 8. Louvado seja Deus. Nós possamos entender essa realidade e assim podermos enfrentar o inimigo, o acusador de nossas almas. Agora, compreendendo o verdadeiro, real valor do sangue. Louvado seja Deus.